Olá, estamos ao vivo aqui direto da Altmob, recebendo uma visita ilustre aqui, Fernando Razuc, CEO da Somos, que vai conversar com a gente uma live, uma entrevista especial para a gente poder falar sobre o além do óbvio, como identificar regiões com demanda reprimida e desenvolver produtos de alta liquidez. Antes de qualquer coisa, seja bem-vindo aqui na Altmob, Razuc. Eu que agradeço o convite, Felipe. Eu sou o principal entusiasta aqui do seu programa, do seu canal. Acho que Goiânia merecia ter um canal tão diferenciado, né, de informação específica do mercado imobiliário. Então, mais uma vez, obrigado aqui pelo convite para falar aí com essa audiência seleta que você tem. E eu sei que você não está falando por falar, porque a gente já fez algumas lives, né? Sempre que a Somos vai lançar, a gente está trazendo informações antes desse lançamento. Nós fizemos Exatamente, isso na região do Jardim Goiás antes do Mediterrâneo, exatamente. fizemos para falar sobre os ultra compactos antes de lançar o Nômade, e agora mais uma entrevista especial para a gente poder falar sobre isso, né? Como identificar essas regiões com demanda reprimida e desenvolver produtos de alta liquidez, Exatamente. já prevendo o nosso próximo lançamento, né? A gente pode falar assim. É isso. Cada lançamento que a gente estuda muito, né? Sempre tem uma tese por trás, né? E é isso que eu acho muito bacana aqui, debater com você, que entende mercado, né? Para a gente trazer aqui informações e todo mundo entender o conceito por trás e a tese por trás daquele produto que vai ser lançado. Para você que está acompanhando a nossa entrevista ao vivo, tem um QR Code aí no topo da tela. É só você escanear o QR Code, nesse caso, para fazer a sua inscrição para o meeting do próximo empreendimento que a Somos vai lançar. Quando é o meeting, Razuc? Segunda-feira, agora, próxima segunda-feira, 16 horas, no Teatro Rio Vermelho do Centro de Convenções. Então já fica o convite para você aí, é só fazer a sua inscrição para que você possa conhecer todos os detalhes desse novo empreendimento. E se você quiser fazer alguma pergunta para o Fernando Razuc, pode fazer a pergunta aqui também pelo YouTube, é só mandar aqui que a gente vai registrar no decorrer da entrevista com ele. Antes de qualquer coisa, Razuc, acho que é legal a gente contextualizar, né? Eu sempre falo isso para os entrevistados, o nosso mercado sempre tem gente nova entrando. Então, por mais que você tenha 25 anos de mercado, seja bastante conhecido por boa parte do mercado, tem gente que ainda está chegando agora e ainda não te conhece. E não conhece a Somos também. Então, Uhum. quantos anos você tem de mercado? Já falei aqui, mas e a Somos? O que, que a Somos já realizou nessa história dela? Pois é, Felipe, eu tenho 25 anos que eu só faço incorporação e desenvolvimento imobiliário, né? Fui diretor por 14 anos de uma grande incorporadora e a Somos está inteirando esse ano 9 anos de mercado, graças a Deus com sucesso, né? Nós estamos indo agora para o nosso 22º empreendimento nesses 9 anos. E eu acho que assim, o que a gente traz de melhor, eu sou entusiasta do mercado, sou estudioso do mercado, além de estar na Uhum. prática, né? Fui presidente da ADEME, estou como presidente do conselho. E o que a gente gosta é de fazer produto diferenciado, inovar, né? Então é isso que a gente tem aqui de assunto para contribuir e debater. Bacana. Desses 22 empreendimentos, boa parte residencial, tem os comerciais também. Sei que vocês investem em malls, em empreendimentos comerciais também, né? Nós fizemos 2 malls que a gente faz para locação, né? Uhum. Esses são patrimoniais. A gente fez um condomínio horizontal em Rio Verde, né? E os outros 19 empreendimentos são incorporações. Lançamos um comercial, que é o Nurban, Eco Business Design, ali no setor oeste, Uhum. e as outras todas são incorporações verticais residenciais. E uma característica da Somos é sempre lançar em parceria com sociedades. Não tem nenhuma obra que foi a Somos que fez ali sozinha, né? Exatamente. Eu brinco que o próprio nome, né, da Somos vem desse posicionamento. A gente gosta de fazer empreendimento em parceria. Uhum. Sempre brinco que eu prefiro fazer 3, tendo um terço de cada, do que fazer um sozinho. Uhum. Isso porque a gente traz bons sócios, né? Tem uma troca de know-how, tem uma pulverização de risco, mas o principal isso dá mais segurança para o cliente comprador, né, de Uhum. estar ali 3, 4 grandes sócios por trás de um projeto. Escolher bem os sócios faz diferença também nesse processo, né, Razu? Sem dúvida, sem dúvida. A gente
Até então a gente não tinha construtora, né? Apesar dos meus sócios construírem há 40 anos, né? Eu tenho como sócios na Somos, sócio da Porto Belo Engenharia, que é uma consultora super consolidada, mas todo empreendimento a gente chamava uma sócia construtora, e como a empresa nasceu muito organizada do ponto de vista financeiro, de governança, a gente tem trazido também grandes investidores, né? Inclusive fundos de investimentos, né? Para esse próximo projeto, vai ser o 4º projeto que a gente lança em sociedade com a Si Capital, que é um fundo de investimento, uma asset da Cirela, né? A Cirela vem tendo aí lucro de quase 2 bilhões por ano, então resolveram montar um fundo. E como eu tinha feito muito negócio com a Cirela no passado, eles procuraram a Somos para ser o parceiro local deles, né? Justamente por essa confiança, essa governança. Eles confiam no meu trabalho, no trabalho da Somos. Então, a gente tem atraído também grandes fundos de investimento para investir com a gente. Eu brinco que se eu não tivesse o meu sócio na Altimob, provavelmente a gente já tinha quebrado, porque eu sou do tipo que está sempre com o pé no acelerador. E ele é quem pisa no freio, às vezes fala, calma, vamos resolver isso aqui primeiro, depois que a gente resolver isso, a gente dá esse próximo passo. E é importante ter o sócio, às vezes até com um perfil diferente do seu, né? Sim. Como vocês lidam com tantos sócios para os empreendimentos? Então, Felipe, eu acho que eu sou um dos profissionais que mais tem sócios, né, no mercado, porque eu tenho meus sócios na Somos, né, o Fábio está na operação comigo, o Pedro, e em cada empreendimento a gente tem ali 2, 3 sócios, né? E a forma de lidar com tudo isso é por meio de governança e transparência, né? A gente faz um trabalho de muita credibilidade, a gente tem ali toda uma equipe para emitir os relatórios e prestar conta aos sócios, né? A gente tem uma rotina de reuniões que a gente traz todos os sócios para tratar ali os principais temas, né? Ou seja, como é que está a obra, venda, inadimplência, marketing. Então, a gente tem um modo ali de operar que tem dado muito certo. Obviamente que dá mais trabalho, né? Mas a gente entende que isso faz parte do nosso modelo de negócio. E de tudo que vocês fazem lá na Somos, o que você pontua, assim, que você considera que é o maior diferencial? Felipe, como eu falei, assim, eu sou muito estudioso do mercado, estou no mercado há mais de 25 anos, a gente vai aprendendo a fazer, mas sempre estudei muito, né? Então, o que a gente se propõe a fazer de melhor na Somos é fazer o produto certo no local certo, né? Ou seja, para ter velocidade de vendas, né? Para ter resultado e rentabilidade que atenda, né, esses sócios investidores. Então, isso a gente só faz por meio de muita experiência, primeiro de tudo, né? Eu falo que nesses 25 anos fazendo desenvolvimento imobiliário, eu acertei muito, errei algumas vezes, e quando a gente erra, a gente aprende mais do que quando acerta, né? Então, a gente vem trazendo todo esse know-how. A gente roda muito, né, para conhecer outros mercados, né? Todo ano, muito presente em São Paulo. Quando a gente pode, a gente vai para fora. No passado, fomos em Miami conhecer. As coisas de lá é um mercado completamente diferente, mas sempre tem algum insight ali para a gente aplicar no mercado local. Então, a gente roda muito, a gente tem muito dado e muita informação, muito estudo, né? Eu tenho um banco de dados na Somos, que a gente vai olhando onde está vendendo, onde não está, quem está vendendo, por bairro, por tipologia, por tamanho, né? A gente gosta de estar muito próximo das equipes de vendas, né? Então, também o feeling de quem está na ponta, vamos falar assim, né, com o cliente. Então, a gente vem colocando tudo isso dentro de uma metodologia, né, para que a gente consiga tomar as decisões mais acertadas. E, obviamente, que depois a gente vai testando esse produto por meio de pesquisa, né? A gente desenvolveu, junto com alguns institutos de pesquisa, metodologia para ir testando esse produto, para quando a gente colocar ele no mercado, a gente saber mais ou menos, né, qual que vai ser a aceitação dele no mercado. Você falou sobre ter acertado muito e errado algumas vezes, e os erros sempre trazem grandes lições. Mas acho que um grande acerto, talvez,
o maior que eu tenho acompanhado da Somos foi justamente o Nômade, né? Um empreendimento que vocês lançaram com mais de 500 unidades e venderam 100% ali no lançamento. Muita gente, inclusive, querendo unidade e não conseguindo, porque juntou justamente tudo isso que a Somos faz, né? De identificar uma demanda, de encontrar uma região que tem liquidez, necessidade, procura e lançar o produto certo para aquela região. O Level também foi assim, tem outros empreendimentos. Como que vocês fazem para desenvolver assim? É esse produto que é o certo para essa região. Exatamente, Felipe. Assim, é muito estudo e muito acompanhamento por trás, né? Eu falo assim que a gente tem conseguido fazer isso, né? Produtos que tenham velocidade de venda acima da média, e aí é conhecendo as regiões, conhecendo a demanda, né, do consumidor. Eu vou dar alguns exemplos aqui. O primeiro lançamento nosso foi o New Way Aeroporto, em 2018. O mercado de Goiânia tinha passado ali pelo fundo do poço em 2016 e 2017, né, com Dilma, impeachment, crise econômica. Para ter noção, em 2016 o mercado de Goiânia vendeu 900 milhões. Né? Nos últimos 2 anos vendeu 8 bi. Então o mercado era 10%, 12% do mercado de hoje. E naquele momento a gente foi fazer nosso primeiro lançamento, né? Nós estudamos muito o mercado e percebemos o seguinte, que estava todo mundo naquela época lançando Marista, Bueno, Jardim Goiás e Setor Oeste. Né? E com a crise econômica, todo mundo com o bolso mais apertado. Então a gente comprou um terreno no setor aeroporto, ou seja, um bairro vizinho ao oeste. Né? Conseguimos lançar com preço de 15% abaixo do setor oeste. Todo mundo lançando ali na época e vendendo 10%, 15% no lançamento, nós lançamos e vendemos 70% no sábado. Né? Justamente percebendo o seguinte, tá todo mundo com o bolso apertado, vamos sair do bairro onde está todo mundo atuando, que a gente faz um produto que encaixa no bolso. Eu já tinha feito isso em São Paulo, capital, inclusive, tinha dado certo. Então, é isso, né? Assim, eu falo que o New Way Aeroporto, por exemplo, deu uma mudada no mindset do mercado de Goiânia, porque até então todo mundo lançava nos 4 principais bairros. Né? Com aquele lançamento, os outros incorporadores perceberam que tinha mercado fora desses principais bairros. E aí começou essa busca por Coimbra, Pedro Ludovico e outros bairros. Né? Outro exemplo bacana nosso é o Orbe Flamboyant, né? Ali atrás do Metropolitan. Aliás, está entregando esse ano, ainda temos lá umas 10 unidades à venda. A gente comprou um terreno ali, a Vila São João, o bairro. Ninguém conhece esse bairro. Né? Mas nós estamos ali inseridos a 2, 3 quadras do shopping, 2, 3 quadras do Parque Flamboyant. Demos esse nome, né, de Orbe Flamboyant, toda a região do Flamboyant na sua órbita. Enquanto a gente vende, nós temos produto lá no Jardim Goiás, a gente vende a 11, 11 e pouco, ali a gente consegue vender abaixo de 10 mil reais. Ou seja, mesma coisa, né, conseguindo pegar ali uma massa de gente que queria comprar, né, e não tinha capacidade ou achava que o orçamento ficava muito apertado, e fizemos um sucesso absoluto ali de venda. Então, a gente vem conseguindo. O último você comentou, né? Aliás, o Level foi um sucesso também, né? Dentro dessa mesma tese. O Jardim América era um bairro que tinha uma certa rejeição quando a gente fez pesquisa, a gente detectou isso. Mas nós fizemos todo um trabalho, né? Como a gente sabia de toda a transformação que o bairro vai ter, a gente criou todo um conceito de novo Jardim América, né? Porque a gente sabe que o bairro, com vários lançamentos que estão acontecendo, vai subir no patamar, melhora comércio, melhora serviço, né? E aí também lançamos, vendemos 100%. E ano passado foi o Nômade, a gente enxergou o Brasil inteiro vendendo essas unidades ultracompactas. O plano diretor de Goiânia era muito impeditivo. A gente percebeu isso, corremos, saímos na frente. Eu achava, Felipe, que quando eu ia lançar o Nômade, iam ter 5, 6 lançamentos da mesma tipologia. Né? Pelo incrível que pareça, ninguém tinha enxergado isso. A gente saiu na frente, realmente deu briga para comprar, e agora o mercado veio, né, fazendo. Então eu falo que o Nômade é outro produto que mudou esse mindset do mercado. Né? Todo mundo percebeu um novo segmento ali para atuar. Né? Então é isso que a gente vem fazendo, estudando regiões, né, para encontrar onde lançar
produto com muita liquidez. Sem forçar que você seja presunçoso, de certa forma, a Somos está ditando tendências, então. A gente pode colocar assim, porque no momento em que todo mundo está lançando um lugar, eles vão para fora desse lugar, lançam e tem resultado. Foi o New Way. No momento em que está todo mundo lançando compactos, mas compactos de 50, 45, 40 metros quadrados, vem a Somos e lança abaixo de 30 metros quadrados. E aí depois vem um monte de gente lançando assim também. No momento em que ninguém está olhando para o Jardim América, e quando lançam no Jardim América, na região próxima ao Parque Vaca Brava, é sempre focado no Bueno. É um Jardim América, mas ó, é Bueno aqui, não chama nem de Jardim América não, faz esse favor pra gente, fala que é colado no Bueno. Bueninho, né? Que eles chamam. Aí vem a Somos e fala, a gente está lançando o Jardim América, o Jardim América é bom, pode comprar no Jardim América que vai dar resultado. Eles lançaram a tendência, vieram outras consultoras e lançaram também. Estou exagerando de falar que a Somos está ditando tendências na cidade? Felipe, seria muita presunção minha também dizer que a gente está ditando tendência, né? Mas o que eu posso dizer é o seguinte: a gente realmente estuda a fundo, né? O mercado imobiliário, ele às vezes eu costumo dizer o seguinte, né? Diferente de outras indústrias, o ciclo de compra do mercado imobiliário ele é longo, né? Então, falar assim, uma indústria de sapato, né? Você está vendendo muito sapato preto, eles vão produzir mais sapato preto, né? O mercado imobiliário não é assim, né? Muitas vezes, se está vendendo muito de um produto, você vai fazer mais do mesmo, pode ser que você chegue quando a demanda está acabando, porque todo mundo comprou, né? Então, é isso que a gente tenta estudar, né? Para encontrar ali produtos, né, que tenham nichos ali de produto que estejam mal atendidos. Então é isso que eu acho que a gente tem conseguido fazer de forma bem feita. E a gente citou o exemplo do New Way, né, de lançar fora dos principais bairros da cidade, onde todo mundo está lançando. Para esse próximo lançamento também, acho que a gente pode repetir essa expectativa. É uma região bastante conhecida na cidade, com vários empreendimentos, mas que há muito tempo não se lança, né? A região ali do Eldorado e tudo, Portal do Eldorado, né? Como vocês têm chamado. O que vocês analisam para definir assim, não, vamos lançar aqui? Então, Felipe, assim, quando a gente sai das principais regiões, porque eu não tenho dúvida que a principal demanda está aqui nos principais bairros, né? Todo mundo deseja morar nesses bairros. Sim. Agora, a gente tem que entender o seguinte, que nem todo mundo tem um orçamento familiar confortável para morar nos principais bairros, né? Então, quando a gente busca lançar em outra região, a gente busca, primeiro, regiões que tenham excelente infraestrutura de comércio, serviço, lazer. Todo mundo quer morar bem, né? Segundo, regiões que tenham potencial de valorização. Ninguém compra apartamento, né, sem preocupar, por mais que seja para morar, ele preocupa com o seu patrimônio ao longo do tempo, né? Terceiro, que eu acho que é um dos principais, quando a gente sai dos principais bairros, a gente quer fazer um produto que encaixe melhor no bolso, né? Porque quanto melhor encaixa no bolso, mais pessoas têm capacidade de comprar. Ou seja, a demanda aumenta muito, né? Sempre que possível, a gente gosta de atuar em bairro que tem baixa concorrência, porque isso transforma o nosso trabalho mais efetivo. Quando eu falo nosso como incorporador e das equipes de venda também, né? Vou dar um exemplo, né? Já aconteceu várias vezes de um produto nosso no Marista, no Bueno, o corretor está lá 20 dias trabalhando a venda, um mês trabalhando a venda, e na hora de fechar, o cliente fecha com um concorrente, né? Isso é muito ruim para a gente, e isso é péssimo para o corretor, porque ele investiu ali o tempo, né, que é o ativo dele, a atenção, para chegar lá na frente e não efetivar a venda. Quando a gente está num ambiente de menor concorrência, esse trabalho se torna mais efetivo, né? O corretor investe o tempo dele ali e lá na frente o cliente não tem outra opção, né? Então, isso é importante, né, quando a gente busca essas regiões. E, por fim, né, o que eu entendo assim, que é o ápice é atuar em regiões que a gente identifica que tem demanda reprimida.
né? O que a gente chama de demanda reprimida? Tem cliente na região querendo comprar um determinado produto e não tem aquele produto, né? Ou seja, a gente coloca no mercado o produto que o cliente já quer comprar e não está encontrando, né? E aí, quando a gente consegue identificar esse tipo de coisa, como foi o caso lá do setor aeroporto, aí o trabalho fica muito mais efetivo, a gente ganha liquidez, ganha velocidade de vendas, né? E quando a gente ganha velocidade de vendas, rentabiliza melhor o empreendimento, obviamente, e a equipe de vendas consegue fazer um trabalho mais efetivo, colocar dinheiro no bolso, todo mundo fica mais satisfeito, né? Então essa é a nossa busca incessante, né? Que a gente está sempre estudando e tentando encontrar esses nichos. E o que vocês identificaram nessa região ali do portal do Eldorado? Que tem demanda e ainda não tem ninguém entregando. Então, Felipe, para a gente falar disso, é importante a gente entender um pouco o histórico do Eldorado, né? Eu estou no mercado desde 2002, então para mim é natural, mas como o mercado cresceu muito, muito nos últimos anos, acho que tem muita gente que nem conhece direito o Eldorado, né? O Eldorado foi um bairro planejado, né? Foi um loteamento, um parcelamento do solo já feito com viés de fazer incorporações. Os empreendedores na época fizeram sistema viário acima do que demanda a lei, ou seja, são grandes avenidas, né? Colocaram mais área verde do que demanda a lei, então é um bairro muito agradável. E eles começaram a lançar ali, o primeiro lançamento foi em 90 e poucos, mas os lançamentos se intensificaram por volta ali de 2005, quando o mercado imobiliário deu uma expandida. E o último lançamento do Eldorado aconteceu em 2015, tá? Dentro do bairro planejado que foi feito. Nesses 10 anos, eles venderam 71 torres, tá? Que resultavam em quase 5.000 apartamentos. O interessante é o seguinte, desses 5.000 apartamentos vendidos, mais de 1.500 apartamentos eram de área privativa acima de 80 metros quadrados. É importante... Mais de quanto? Mais de 1.500. Mais de 1.500. Então, é importante dizer isso pelo seguinte, né? Em Goiânia tem muito pouco bairro planejado, outros mercados têm muito, assim, Santa Catarina tem muito, estou entrando em Uberlândia agora, lá tem alguns bairros planejados. Mas é importante dizer isso pelo seguinte, apesar de desconectado aqui das principais regiões, o Eldorado nunca foi um bairro popular. Ele foi um bairro desenvolvido como uma alternativa de melhor custo-benefício em relação às regiões mais centrais, né? E aí a gente observando toda essa história, quando acabaram os terrenos do Eldorado, porque ele é uma ilha lá, né? Os lançamentos na região começaram a ser lançamentos de padrão inferior, porque é uma ilha. Então, assim, muito Minha Casa Minha Vida, que vende super bem, mas de um padrão mais simples. Os próprios empreendedores fizeram o Eldorado Park, que não é um bairro planejado, é mais afastado, né? Então, a maioria dos empreendimentos lá também são Minha Casa Minha Vida. E aí a gente começou a observar esse mercado, né? Um mercado que, durante 10 anos, vendeu 5.000 apartamentos de médio alto padrão. E desde 2015 não tem lançamentos, a gente partiu da hipótese que haveria demanda reprimida naquela região. Né? Obviamente que para fazer um produto de um padrão superior, a gente precisa identificar um bom terreno. Então, negociamos um bom terreno, tá? Que na Avenida Veneza com a Avenida Milão, vizinho de muro de um mall que a gente fez, né? O Milão Mall. No Milão Mall tem lá uma academia Bluefit, que tem 1 ano e pouco de inaugurada, tem 4.000 alunos, tem um restaurante japonês, aquele restaurante Izu, tem uma pet shop, então vizinho de muro, a 1 quadra do Açaí, são 3 malls que tem assim em volta do terreno, né, com academias, café. Então, assinamos esse terreno. Próximo do batalhão também? Em frente ao batalhão, né, que melhora a segurança, inclusive. Nós assinamos esse terreno e aí fomos fazer uma pesquisa de mercado, né, para confirmar aquela hipótese que a gente tinha de que tem demanda reprimida. E a pesquisa foi muito positiva. Ou seja, tem gente na região, né,
querendo comprar e não tinha um produto à altura. Uhum. Porque quando você vai para os Minha Casa Minha Vida, por exemplo, é Vaga ao Tempo, né? A Viranda Estrutural, uma fachada bem com cara de popular, que não está errado, tem esse público que vende super bem, Uhum. mas a gente identificou ali essa carência, essa demanda reprimida de gente querendo comprar apartamento num empreendimento num padrão melhor e simplesmente não tem na região. A oferta hoje de apartamento em geral é baixíssima, né? E pouco qualificada no sentido assim de mais voltado para empreendimentos mais populares. Uhum. Né? Então é isso que a gente está hiper otimista, né, em lançar ali, porque pela pesquisa tem uma demanda reprimida ali. Pelo que você foi falando, eu fui lembrando de alguns casos assim de clientes que eu atendi que moravam no Eldorado e que queriam ir para um apartamento mais novo, um apartamento que tinha um lazer mais completo, mais robusto, apesar de que lá vários empreendimentos têm esse lazer Uhum. também bem amplo, mas querem um lazer mais atual, uma academia mais completa, às vezes um rooftop, que é algo que a região ainda não oferecia, não oferece. E aí eu fui vendo que na região não tinha mesmo. E às vezes a pessoa até queria continuar na região. Uhum. Só que para ter o que ela queria, ela tinha que vir para o Bueno, para o Marista, para o Jardim América. Então teve muita gente que migrou até para o Los Andes. Teve caso de cliente que saiu do Eldorado e foi para o Los Andes, para o outro lado da cidade. Porque tinha algo que ele queria que ele não encontrava ali. Ele nem queria sair muito ali daquela região, mas o que ele queria mesmo ele teve que encontrar do outro lado da cidade. Então, é nesse sentido, né? É nesse Vocês sentido. identificaram que tem esse perfil É nesse e não sentido. tem o produto E não para tem o eles. produto, exatamente. Então, você falou exatamente o que a gente identificou, Felipe. Uhum. Assim, falta um produto atualizado, Uhum. né? Os últimos lançamentos do Eldorado foram em 2015, são produtos que estão defasados, né? Pós-pandemia evoluiu muito, né? Uhum. Então, a gente está vindo com um produto baseado em 5 pilares que a gente está chamando, né? O primeiro deles, inclusive, é esse assim de prédios mais modernos, né? Com toda essa parte de conveniência, compartilhamento, né? Uhum. Então, no prédio vai ter lavanderia operada pela Omo, coworking, sala para podcast, ferramentaria, né? Toda essa parte que os prédios antigos não têm, né? Uhum. Mercadinho, espaço delivery, né? Isso é coisa atual, nenhum empreendimento tem lá, Uhum. né? O rooftop já se mostrou como um grande diferencial, Sim. né? Não só em Goiânia, não só no Brasil, como no mundo inteiro. Nenhum prédio lá tem rooftop. Então a gente vai trazer um rooftop, uma boa academia e tal. Um lazer super amplo, né? O Level, a gente lançou o Level no Jardim América, a gente vendeu um conceito de lazer de resort, né? Fizemos umas piscinas cinematográficas, foi muito bem aceito. Só que o terreno do Level tinha 1.900 metros. O terreno que nós vamos lançar agora tem 3.000 metros quadrados. Então, a gente vem também com esse conceito de lazer de resort, com uma grande piscina, quadra de beach tênis. Estou dando spoiler demais aqui, depois ninguém vai querer ir no Pode meeting em continuar. segunda-feira. E é isso, né? E toda essa questão de segurança e apartamentos inteligentes, né? Que a gente está chamando, planta com bom aproveitamento de espaço, Uhum. né? Então, enfim, a gente vem trazer aqui um empreendimento, né, mais atualizado, com lazer completo. E tem mais uma questão interessante, Felipe. Quando o Eldorado foi desenvolvido, ele era uma alternativa, né, como eu falei, nunca foi um bairro popular. Então, na verdade, ele era uma alternativa de bom custo-benefício, né, para quem tinha dificuldade de comprar num Bueno, vamos falar assim. Uhum. Né? E a gente está chegando num momento muito propício para, de novo, ter uma alternativa de bom custo-benefício. Por quê? Os imóveis em Goiânia vêm valorizando nos últimos 5 anos entre 13% e 18% ao ano. Tá? Uhum. Isso dados que a gente tem lá na ADM. O preço do imóvel mais que dobrou em Goiânia nos últimos 5 anos. Quem comprou está super feliz. A gente sabe que vai continuar valorizando, porque o custo de mão de obra continua subindo, a reforma tributária vai aumentar a tributação do nosso setor, então isso vai forçar preço para cima, a mudança do plano diretor está forçando. Então, nós temos aqui inúmeros
indicadores de que o preço vai continuar subindo. Uhum. Mas o ponto que eu quero dizer é o seguinte, como o preço dos imóveis dobrou nos últimos 5 anos, a renda de nem todo mundo acompanhou, né? Então, muita gente acaba tendo dificuldade de comprar aqui nos principais bairros, né? E aí, a gente entende lá o Eldorado, né? O bairro nasceu sendo essa alternativa e o momento agora é muito bom, né, para a gente apresentar para o cliente, apresentar para o consumidor uma alternativa numa região com muito comércio, com muito lazer, com muito serviço, né, mas com custo-benefício e uma condição de pagamento diferenciada, né? Com tudo isso que você falou, não seria exagero imaginar uma grande liquidez, né? É um empreendimento que não deve ter muita dificuldade para ser vendido. Nós estamos apostando nisso, Felipe. Nós estamos convictos lá, né? De um lado, essa demanda reprimida que tem na própria região. A Uhum. região cresceu muito, né? Tem um comércio local lá muito forte, na Avenida César Lattes, aquelas regiões ali. Muita gente que ganhou dinheiro e que tem a vida ali na região. Os filhos Uhum. estudam lá, tal, e tem essa carência de produto. Então, de um Uhum. lado tem essa demanda reprimida, né? E do outro tem essa aposta nossa também de que vai ser uma boa alternativa, principalmente para quem tem a vida para esse lado aqui de Bueno, Jardim Uhum. América, né? Você andar ali mais 5 minutos e comprar com um custo-benefício bom numa região com muito serviço, enfim, nós estamos apostando que vai ter uma liquidez muito boa o produto. Você falou da César Lattes, a Avenida Milão também, né? É uma avenida extremamente comercial, onde se encontra absolutamente de tudo, né? Exatamente. Nós estamos praticamente na esquina da Milão com a Avenida Veneza. O nosso empreendimento, na verdade, está no Jardim Europa, Uhum. né? Mas bem numa localização que todo mundo que vai para o Eldorado tem que passar por ali. Por isso que a Aham. agência criou esse conceito de portal do Eldorado, né? Uhum. E a Avenida Milão é a avenida que dá acesso ao Eldorado. Uhum. Então, você imaginar lá 5.000 apartamentos, o desenvolvimento na região ali, inclusive, começou com o Granville, né, que é um condomínio fechado de alto padrão, Uhum. aí 5.000 apartamentos de médio a alto padrão, mais os empreendimentos que vão surgir na região, e o acesso para tudo isso é pela Avenida Milão. Então, a Avenida Milão hoje se tornou uma das principais avenidas comerciais de Goiânia, né? Muito valorizada. Eu falo que na Avenida Milão, assim, de tudo tem muito, né? Uhum. Você fala assim, não, rede de fast food, tem lá Burger King, McDonald's, todas as redes estão lá, né? Falar de laboratório, núcleo, padrão, né? Falar de drogaria, estão todas lá, Pacheco, Drogazil, as redes locais, aquela Plus, enfim, todas as drogarias. Tem panificadora dela, supermercado, tem o Açaí, tem o Pro Brasília. Então, uma região hoje muito diferenciada, Bares, restaurantes, né? bares, restaurantes. O mercado começou lá, né? A Uhum. primeira unidade foi lá, depois veio para o Bueno. Né? Aquele Capital Açaí também começou lá e agora está espalhando pela cidade, tem no Vaca Brava. Então, é uma região. Eu desconheço outra avenida em Goiânia que tenha tanto serviço e comércio concentrado, né, como a Avenida Milão. Então, acho que assim, morar nesse contexto é realmente um privilégio, né? Uhum. E num custo-benefício e condição de pagamento muito mais interessante do que morar no Bueno, nessas Uhum. regiões mais centrais. É um ponto que chama a minha atenção em relação ao Eldorado. No passado, basicamente a única forma de chegar até o Eldorado era pela Avenida Milão mesmo, né? Uhum. Hoje já existem outras vias, né? Ali pelo próprio Novo Horizonte, às vezes você consegue entrar ali meio que pelo fundo, contornando Ah, o Bernardo Ellis, né? O é. Parque Bernardo Ellis. Você tem acesso pela parte de baixo também, onde fica o Eldorado Park. Mas o mais interessante da localização desse empreendimento é que você pode ter todo esse benefício comercial sem necessariamente ter o trânsito que tem ali também, né? É, é. Porque é uma região que tem horários do dia que o trânsito é mais
mais conturbado, vamos colocar assim, por conta da quantidade de pessoas que moram nessa região. Mas você pode ter esse benefício sem ter que pegar esse trânsito, porque você não vai na Avenida Milão toda hora. Você passa por ela ali, mas você não precisa ir lá no Eldorado para ter acesso ao empreendimento. Né? É o conceito que a gente deu desse portal do Eldorado, né? Porque ali é interessante que é a confluência de várias avenidas, né, que dão acesso a Milão e ao Eldorado. Ali conflui a Avenida dos Alpes, que vem lá da Vila Alpes, né, que é um eixo ali que integra com a T8, né? Tem a avenida que vem ali da T63, tem o final da T9, né, que é o principal acesso hoje. Enfim, então a confluência de avenidas que se encontram ali onde está o nosso empreendimento e conectam lá com o Eldorado. E você falou mais um assunto aí, Felipe, que é interessante, né, que é o Parque Bernardo Ellis. Né? Ele está a menos de 300 metros do nosso empreendimento. E é interessante que a gente acaba circulando mais por aqui e me surpreendeu a estrutura do parque. Né? A estrutura lá do Parque Bernardo Ellis hoje é muito melhor, até pela extensão territorial, né? É um parque muito maior, tem uma estrutura muito melhor do que Parque Flamboyant, do que Vaca Brava, né? Tem pista de caminhada, tem um playground legal, tem ciclovia, tem quadras. Isso acaba valorizando. Eu acho que assim, o que faltava na região era um parque, a prefeitura foi lá e fez o dever dela, fez um parque muito bacana na região. E falando do empreendimento, quais tipologias que vocês vão entregar? Entendendo que tem uma demanda na própria região, muita gente que mora nesses apartamentos nessa faixa de 80 metros quadrados, por exemplo, e querem fazer um upgrade. Vai ter essa possibilidade nesse empreendimento? Então, Felipe, lá a gente identificou que a demanda maior é por unidades menores. Então, o foco vai estar concentrado em 2 e 3 dormitórios, tá? Mas com diversos perfis. Nós vamos ter 2 dormitórios de 52, de 57, de 65. Aí vamos ter 3 dormitórios de 72 até 80 metros quadrados. Mas essa planta de 80 é o que a gente fala assim a gente está chamando de apartamentos inteligentes, né? Que são plantas muito bem resolvidas. Né? O apartamento, apesar de ter 80 metros, você entra nele, te dá a sensação de um apartamento muito maior. E é outro negócio que a gente vem fazendo bem também. Né? Por exemplo, quando a gente lançou o Duo Sky Garden no Parque Amazônia, a concorrência estava com apartamentos de 3 quartos de 80 e tantos metros. Né? A gente conseguiu encaixar o mesmo programa dos apartamentos de 80 e tantos metros num apartamento de 73. E a gente tem que lembrar o seguinte, né, que o cliente compra aquilo que cabe no bolso dele. Então ele conseguia ter o mesmo programa, só que com um ticket final menor, que a área privativa era menor, consequentemente com parcelas menores, né? E aí a velocidade de vendas vem, né? Porque quando você tem um ticket menor e parcela menor, a demanda é muito maior. Então é isso que a gente está fazendo lá. Os maiores apartamentos têm 80 metros, né? Mas a condição de pagamento vai ser muito facilitada. O programa do apartamento vai atender muita gente, né? E as parcelas vão encaixar no bolso da maioria. E pensando na região primária ali, mesmo quem às vezes morou muito tempo nesses apartamentos, ou cerca de 1.500 apartamentos, dos 5.000 que foram lançados nos últimos 10 anos, lá, de 2005 a 2015, né? Nesses 10 anos, muita gente que morou nesses de 3 quartos, às vezes é o filho que está casando e que quer comprar o primeiro imóvel dele, ou que está saindo mesmo da casa dos pais, e o de 2 quartos já atende super bem na mesma região. Exatamente. Né? E para quem às vezes quer um mais novo, você pode mudar para um mais novo ali também, fazer essa mudança programada também. Né? Se a gente olhar ali, né, tem essa demanda, inclusive assim, no próprio Granville, né, já me falaram lá, pô, eu queria comprar aqui na região para o meu filho e tal. Tem esse público. Acaba sendo um upgrade para quem mora em regiões ali mais distantes, que não tem empreendimentos diferenciados, assim, desde Garavelo, né? Enfim, toda aquela região, a saída ali para Rio Verde, né? Própria Cidade de Jardim, enfim, você pega uma região mais ampla, acaba sendo um upgrade ali.
né? E também essa alternativa de quem vai daqui para lá, né? Ou seja, Sim. entende lá como uma região de melhor custo-benefício. Uhum. Para a gente avançar aqui, quem estiver assistindo a live quiser mandar alguma pergunta, aproveita agora que a gente vai registrar as perguntas. Vou registrar algumas presenças aqui na live. O Rogério Bastos, você conhece? O Rogério Rogério está lá Bastos está presente. aqui ligado, a Andressa Felício, Maia, a Bruna Pimenta, o Marcelo Arantes, o Adriane Gonçalves, a Vivi Neto. A Vivi, inclusive, está falando aqui, ó, o bairro Eldorado, bem estruturado, atende às necessidades das pessoas que trabalham e querem morar próximo na região. A entrega da Somos é de altíssima qualidade. Parabéns. Se mais alguém quiser registrar aí que está acompanhando a gente ao vivo, de onde você está acompanhando, manda sua mensagem que a gente registra aqui. Se tiver pergunta para o Razuki, também. Falando especificamente sobre o Meeting, Razuki, tá aqui abaixo, né? Aliás, está aqui na própria transmissão, tem o QR Code aí, você pode escanear o QR Code para poder fazer o seu cadastro para acompanhar o Meeting desse novo empreendimento da Somos. Nós vamos conhecer o nome, todos os detalhes, as plantas, só lá no Meeting. Dia 25, que é a próxima segunda-feira, às 4h30, ou 4 4 horas. horas, 4 horas, no Centro de Convenções de Goiânia, ali no centro, no Teatro Rio Vermelho. Só escanear. Exatamente. Daqui 3 dias, hein, gente? Já coloca na agenda. Então, segunda-feira, dia 25, 4 horas da tarde, no Teatro Rio Vermelho, no Centro de Convenções de Goiânia. Né? Bacana. O link está aí, já faça a inscrição para a gente ter uma noção aí de quantas pessoas vão. O Caio Nogueira tá dizendo aqui, ó, manda um oi para a Evo. O da Evo tá assistindo a gente lá. O Felipe Franco Fernandes também tá dizendo, manda um oi para a Evo do Jardim Goiás. Estão ligados. E Bacana. o A Caio está dizendo Evo, que todas as lojas da Evo estão conectadas. que legal. Bacana. Parceria forte, né? A Evo é uma das imobiliárias lançadoras, a Dão Imóveis também, estamos junto aí, todo mundo trabalho espetacular. A Evo, empresa tão nova que já está com tanta força no mercado, né? Vendendo super bem, parabéns aí pelo trabalho. A Bruna Pimenta, também da equipe Impacto, marcando presença da Evo Jardim Goiás. O pessoal deve estar com um telão lá, todo mundo assistindo junto, né? A Raquel Furlani, minha esposa, está assistindo também, Razuki. Mandar um abraço para ela, um beijo Um para ela. abraço. E ainda falando sobre o meeting, o lançamento, algo que sempre me chama muita atenção nos lançamentos da Somos, nos meetings da Somos, é que ele tem um formato quase que de aula, né? O corretor sai dali com muita informação, muito embasado para poder conversar com o cliente, né? Ele sai com dados, com informação, não é achismo, tem pesquisa, é tudo muito bem embasado para comentar isso, né, Rafa? A gente é a nossa forma de trabalho, né, Felipe? Assim, como eu falei, todo produto tem uma tese, né? A gente não faz produto por achismo, a gente Uhum, faz porque a gente tem informação, né, que nos leva a acreditar naquele produto, naquele local. uhum, E aí acho que é isso que é importante, né, transmitir nos meetings para a equipe de vendas, uhum. porque isso ajuda na argumentação lá na mesa com o cliente, né? Então, é isso que a gente busca fazer, porque simplesmente ver fachada, né, lazer e etc., isso todo o mercado inteiro apresenta, né? Sim. Então, o que a gente quer realmente é facilitar a venda da equipe de vendas. Uhum. Um conselho que eu dou para todo mundo: prestem bastante atenção no meeting, porque tem muito argumento, muito dado, muita informação para esse atendimento, que com certeza ajuda bastante. A Vânia Nascimento está mandando um bom dia aqui também, está acompanhando. Expectativa de quantas pessoas para o meeting? Olha, até ontem tinham 1.300 inscritos, né? O espaço lá é para quantas pessoas? Lá no teatro cabe mais de 2.000 Mais de pessoas, duas né? mil? Porque tem a plateia superior também. Uhum. Então tinham mais de 1.300 inscritos até ontem. A gente sabe que a maioria deixa fazer inscrição de última hora, então estamos com a expectativa de bastante gente lá. Bacana. Em relação ao processo em si, tudo isso vai ser apresentado no meeting, eu imagino, né? Óbvio. Mas o que você já pode antecipar em relação àquele corretor que às vezes já atua bastante na região, tem um cliente interessado, consegue fazer a pasta dele?
vai funcionar naquele mesmo formato? Pasta, abertura de vendas num dia tal, já tem isso bem definido? Exatamente. Felipe, é um produto que a gente realmente espera movimentar, né, uma grande força de vendas, porque são mais de 380 unidades. Né? 380. E quando a gente fala de 380 unidades, não é igual ao ultracompacto, né, que são unidades aí maiores. O VGV do empreendimento é em torno de 200 milhões. Tá? Então, não vai faltar produto para as pessoas venderem. Né? Então, a gente entende que a gente precisa movimentar uma grande massa de vendas. Meeting na segunda-feira. O Rogério Basso, que é nosso diretor comercial, vai explicar bem o processo lá. Mas na semana que vem mesmo a gente deve abrir o sistema para subir as pastas. Né? Obviamente que os atendimentos futuramente vão ser por prioridade de pasta, né? Da ordem de pastas, para ter uma certa meritocracia, né? Quem sair na frente ser privilegiado. Nós já saímos com a campanha teaser no ar. A partir da semana que vem a gente vai sair com uma campanha robusta de mídia para dar apoio para os corretores. Né? Nós temos o Pedro Bessa também, que é nosso coordenador. Ele vai pegando aí a demanda de cada equipe de vendas, né, e analisando do ponto de vista de verba, mas a gente tem apoiado bastante, né, as ações de corretores. O nosso stand de vendas ele está no Milão Mall, que é o nosso mall ali vizinho de Muro. Então, nós fizemos lá 2 decorados, um de 3 dormitórios e um de 2 dormitórios. E aí é isso, Meet, então, segunda-feira, a gente deve abrir para pasta, saímos com uma grande campanha, expectativa aí de abrir venda em 30 dias depois do meeting, né, dependendo aí da temperatura e do aquecimento. Mais registros aqui, ó, a Vânia está dizendo que é da Evo Jardim Goiás também, já está elogiando o produto, já deve ter alguns spoilers. O Glauco Carneiro está dizendo muito bem, parabéns. O Marcelo Arantes é da A Liga Corretores Associados, está mandando um abraço a todos, diz que vai ser um grande sucesso esse lançamento na região do Eldorado. Amém, estamos convictos disso em função de estudos e dados. O Gebra Júnior também está mandando mensagem, a Vânia dizendo que já fez o cadastro dela para o meeting, então o pessoal está realmente engajado aqui, estou percebendo um engajamento interessante e muita gente realmente animada para esse lançamento. É uma região que tem demanda, como já os estudos mostram, né? Os dados mostram, e tem muita gente querendo e muita gente para trabalhar mesmo a venda desse empreendimento. Arrasou. É assim que a gente espera. São 380 apartamentos. E tem um negócio interessante, Felipe, assim, um terreno de 3 mil metros com 380 unidades, naturalmente qualquer incorporador faria 2 torres. Né? E a gente entende que a gente tinha que vir com um produto que realmente marcasse, já que a demanda é por um produto de padrão superior, então a gente optou em fazer uma única torre. Né? Então essa torre vai ter 35 andares, numa região alta da região, então ele realmente vai ser ali um marco, um ícone para a região, mesmo na região. justamente para elevar o status. O conceito é o seguinte, né? Apesar dos apartamentos não serem grandes, né, são plantas com um excelente programa, com excelente aproveitamento de espaço, com custo-benefício grande, mas que tem um status grande. Né? Aquele negócio assim da pessoa ter orgulho de morar, né? Um prédio bonito, imponente, com um baita de um lazer, numa região com muito serviço. Né? Então a gente tem todos os requisitos com uma boa condição de pagamento. Bacana. A previsão você falou de condição de pagamento, só para já imaginar mais ou menos um fluxo, entrega para daqui a quantos meses? Então, ali, o empreendimento está ficando com 49 meses do lançamento até a entrega, porque é uma obra alta, né, mais longa, e a gente enxerga isso como um diferencial, porque se alonga o prazo de pagamento. Né, então, as parcelas ficam menores, fica mais fácil do cliente comprar. Então, 48, 49 meses. E a gente está vindo ali com a captação um pouco acima de 30%. Aliás, bom, tudo isso, estou dando muito spoiler aqui, né, mas...
A gente vem assim com o 3 dormitórios com a captação de 30%, o 2 dormitórios aproximadamente 32%, tá? Uhum. Posso estar falando alguma coisa. E vão ter lá pouquíssimas unidades de um dormitório também, Uhum. tá? Em torno dessas 380 unidades, vão ser 60 unidades de um dormitório, e aí com a captação em torno de 35%. Bacana. E algo diferente que a região ainda não tem mesmo. É. Mas é isso, Razuki. Faltou alguma coisa que eu não te perguntei, que eu deveria ter perguntado? Alguma informação que você queira deixar aqui para a nossa audiência que está acompanhando ao vivo? Felipe, eu acho que foi ótimo, né? Acho que se eu falar mais informação aqui, não precisava nem de meeting, né? Então, para mais informações, né, eu sugiro aí que cada um faça a inscrição, né? Segunda-feira, lá às 4 horas da tarde, a gente pretende fazer um belo de um lanche para todo mundo, né? Para todo mundo ser bem recebido. A gente fez questão de fazer lá no Centro de Convenções. A Porto Belo Engenharia é sócia nossa no projeto, e eles que administram lá o Centro de Convenções. A gente quer receber todo mundo bem, né? O Centro de Convenções tem essa vantagem, né? O teatro é muito bem acomodado, Espaçoso, né? ar-condicionado, espaçoso, boa poltrona. Então a gente quer receber todo mundo bom, que aí a gente dá mais informação. Se eu der mais agora aqui, acho que eu dispensaria o meeting, não é o É, caso. mas só para a gente reforçar, então, quem que está nesse projeto com a Soma? Esse projeto Somos, a Orb, né, Evolução Construtiva, que é a nossa construtora. Uhum. Nós temos os sócios da Porto Belo Engenharia são sócios na Somos, Uhum. né? Mas a gente tomou uma decisão 3, 4 anos atrás de montar a nossa própria construtora. Então, a Orb sou eu, todos os sócios da Porto Belo Engenharia, que é uma empresa de 40 anos, né, Uhum. com baita capacidade de engenharia, e o Leonardo Castro, também é um profissional com 25 anos de mercado, é responsável aí por vários canteiros, ele que é o sócio que está à frente, né? Então, somos a Orb, a própria Porto Belo Engenharia, a Cel Energia, são sócios investidores do Célio Oliveira, um baita sócio que a gente tem, e a Si Capital, que é o fundo de investimento lá da Cirela, que é um baita sócio também, além de trazer muito capital, traz know-how também, Uhum. né? Como grandes incorporadores, para mim é a incorporadora que eu mais admiro hoje no Brasil, né? A Cirela. Então eles são sócios no projeto por meio da Si Capital. Tá? Então são esses os sócios aí, como sempre a gente trazendo vários sócios que agregam valor ao projeto. Sim. Me vieram duas perguntas aqui que às vezes pode até fugir um pouquinho do assunto, mas você é uma autoridade no nosso mercado, a gente sempre tem excelentes respostas, opiniões suas, porque são muito embasadas. Obrigado, Felipe, Só pelo para eu elogio. perguntar uma questão que às vezes ainda está diretamente ligada. Quando você tem um fundo de investimentos como sócio, Uhum. ainda assim vocês fazem financiamento da obra ou é tudo recurso próprio para construir? Não, geralmente a gente faz. O fundo ele entra, no caso, a Si Capital com a gente, ele entra como sócio mesmo, né? Uhum, Correndo o mesmo risco que a gente, uhum, aportando na proporção na sociedade. Obviamente que este mesmo fundo pode financiar, uhum, tá? Eles têm recurso suficiente para isso. Mas geralmente o capital de um fundo ele é mais caro, né? Então, no nosso acordo de sócio com a própria Si Capital, está lá da gente avaliar a possibilidade de tomar um recurso no banco, porque hoje o juro do financiamento imobiliário ele é, de certa forma, subsidiado, né? uhum, Então, nos outros projetos que a gente tem a Si como sócia, o Nômade, inclusive, eles são sócios, a gente, no caso do Nômade, a gente acabou de assinar um financiamento com o Banco do Brasil, uhum, porque o recurso do Banco do Brasil era muito mais barato do que o da própria Si. Então, uhum. eles, como sócios, aportam junto com a gente, né? Mas na hora de tomar um financiamento, nós, como sócios, preferimos pegar com o Banco do Brasil, que estava com um recurso mais barato. Sim. A outra pergunta é mais como que você está enxergando esse ano de 2026, um ano de Copa do Mundo, um ano de eleições. Qual a expectativa para o decorrer do ano, vamos colocar assim, né? A gente já está quase chegando em Uhum, junho, que é uhum, praticamente metade do ano. uhum. Boa parte das construtoras que optaram por lançar nesse ano já estão lançando no primeiro semestre, por conta do que vem daqui para frente. Mas qual que é a sua expectativa?
Felipe, é um momento de muita cautela, né? Obviamente que, dependendo quem for eleito, pode mudar muita coisa no ano que vem, ou pode piorar, né? Então, é um momento de cautela. É, Agora, por outro lado, a gente sabe que o brasileiro tem essa memória, né, de preservar seu patrimônio por meio do investimento em imóvel, né? Meu avô foi empresário e a empresa dele tem quase 90 anos. E o que fez ele sobreviver às várias crises foi justamente os investimentos em imóvel que ele foi fazendo. Uhum. Né, nós estamos num ano de mercado financeiro muito instável. Um dia a bolsa sobe, no outro despenca. A renda fixa também está num momento difícil, né? Assim, porque as promessas de grande rentabilidade que vinham no passado estão se mostrando muito como grandes fraudes, né? Então você tem que ir para um investimento seguro. A Selic está caindo, ou seja, esse investimento está deixando de ser tão rentável. E os imóveis em Goiânia vêm valorizando numa velocidade incrível, né? Então, eu não tenho dúvida que, nesse momento, o investimento em imóvel é uma alternativa segura, né? E isso a gente tem visto aí o aumento de investidores no mercado. Então, é um ano de muita cautela, é um ano da gente fazer as coisas com mais pé no chão, mas, ao mesmo tempo, a gente enxerga que tem vindo muito investidor querendo sair aí dessa instabilidade do mercado financeiro. Então, temos que fazer bem feito, esse é o ponto, né? Um produto bem embasado, com boa demanda, né? Com preço adequado, que encaixe no bolso. É isso que a gente busca fazer. O mercado imobiliário não passa imune, né, sobre o que acontece na política, na economia, mas ele sofre muito menos do que outros mercados, né? Então, É, por mais que o preço suba, a valorização geralmente é sempre maior do que essa correção, a valorização é sempre maior do que a correção. Então, acaba que, por mais que a gente tenha pontos de atenção, o mercado imobiliário continua seguindo uma trajetória mais tranquila, né, Razuc? exatamente. Assim, quando a gente olha esse histórico, né? Os imóveis em Goiânia, ano passado, valorizou 13,4%, né? Os 2 anos anteriores foi 18% ao ano. Então, mesmo quando a Selic estava a 15%, o investimento em imóvel foi muito melhor, né? Uhum, Para quem coloca para alugar, então, é a valorização mais o aluguel, né? uhum, Então, nos últimos anos foi acima de 20% ao ano. uhum, Com a Selic caindo agora, e a gente tem toda essa convicção de que o preço vai ter que continuar subindo, né? Até por uma questão do custo de produção, uhum, né? Eu enxergo o investimento em imóvel ainda como a melhor alternativa, principalmente nesse momento de instabilidade. sem dúvida. Mas é isso, Razuc, te agradecer mais uma vez aqui pela presença, desejar muito sucesso para esse novo empreendimento da Somos. Tem mais gente mandando mensagem aqui, só para a gente finalizar, a última mensagem registrada aqui, estão pedindo para mandar um abraço para o gestor Vitor Hugo, da equipe Vitale, lá da Evo também. Deve estar acompanhando a nossa transmissão. Bacana, Vitor Hugo, tamo junto aí. Então é isso, te agradecer pela presença, desejar muito sucesso e continuem contando com a Altmob para tudo que vocês vierem fazer no mercado imobiliário, para a gente contribuir para levar essa informação para todos que atuam no mercado. Felipe, mais uma vez eu vou agradecer, né, a possibilidade de estar aqui com você e te parabenizar, né, por todo o trabalho que você vem fazendo, de trazer informação para o mercado imobiliário. Eu realmente sou um grande fã e admirador seu e da empresa que você está construindo, tá? Então, obrigado. Obrigado para todos que participaram aqui, acompanharam, e estarei esperando todos na segunda-feira, dia 25, às 16 horas, no Teatro Rio Vermelho, no Centro de Convenções. O nosso meeting lá, vocês vão sair com informações completas do produto, né, e todo o nosso procedimento aí de venda. Obrigado a todos. Valeu, Azul, obrigado pelas palavras. A gente não faz nada sozinho, né? Tem uma equipe aqui muito qualificada também que contribui para esse trabalho que a gente tem desempenhado. E é isso, a gente se encontra em breve em mais uma entrevista especial aqui na